Olá, meninos! A aula de hoje vai ser o início do módulo 2. Nós vamos começar na página 292, certo? O humanismo e o renascimento. É o que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, coloquem lá na página 292 e 293, na abertura do capítulo, certo? Então, vamos começar. As ideias do humanismo e os avanços do Renascimento são fatores essenciais que marcaram um período de grandes transformações culturais, científicas e econômicas na Europa entre os séculos XIV e XVI. Na página 293 vocês têm uma imagem, um quadro muito famoso, certo? Quem é que conhece? Quem é que sabe o nome desse quadro e por quem ele foi pintado? Isso mesmo, a Mona Lisa. Ele foi pintado por Leonardo da Vinci, cerca de 1505, por aí, certo? Então, vocês têm aí embaixo três atividades, certo? 3 perguntinhas, a B e a C. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, na disciplina de História. Vão lá, façam o cabeceiro bem direitinho, coloque a atividade da página 293, como a gente faz em sala de aula. E vocês vão copiar essas 3 atividades. O que as pessoas retratadas na fotografia estão fazendo? Então, vocês vão dar a opinião. O que é que essas pessoas estão fazendo nessa imagem? Letra B. Leonardo da Vinci, o autor da pintura Mona Lisa, é considerado um gênio da humanidade? Você sabe por quê? Então, explique por quê. Ok? Letra C. O que você já sabe sobre o humanismo e o renascimento? Você sabe alguma coisa, o que é o humanismo, o que é o renascimento? Então, se você sabe, você coloca lá, sim, isso, e explica o que você sabe. Se não, coloca não, ok? Para a próxima imagem, para a próxima folha, perdão. 294. O humanismo. Como vimos no capítulo 1, o período moderno na Europa teve início no século XVI, caracterizando um momento de mudanças no pensamento e no modo como as pessoas compreendiam o mundo. Nesse contexto, os dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados por alguns estudiosos, que mais tarde ficaram conhecidos como humanistas. Então, esses estudiosos receberam o nome de humanistas. Aí embaixo, do lado, vocês têm uma imagem, certo? Uma gravura do século XVII, que representa o ser humano raciocinando sobre Deus e o universo. Então, a partir daí, vocês conseguem compreender. Ele pensava basicamente da forma que está registrada nessa figura, certo? Eles pensavam sobre as divindades, sobre tudo que gerenciava o universo. Os estudos humanistas. Os humanistas criaram novas propostas de estudos e de ensino, sendo responsáveis por um movimento de renovação do conhecimento, pois defendiam um programa de estudos de humanidades que pretendiam ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Eles propunham também a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, que na visão deles era a mais alta expressão de cultura, principalmente a que mais valorizavam a criatividade. Então, os humanistas, na verdade, eles queriam também criar um plano de ensino, ensinar às pessoas essas artes que eu acabei de falar para vocês, ok? Entre os humanistas havia cristãos e não cristãos. Por pensarem de maneiras diferentes, eles discordavam de muitas questões. No entanto, o que os unia era o entusiasmo pelo estudo e pelo saber crítico. Eles concordavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das características individuais das pessoas e o respeito à liberdade do pensamento. Então, era nisso que eles acreditavam. Não era só pessoas que não acreditavam em Cristo, pessoas que também acreditavam em Cristo, mas eles tinham um pensamento em comum, que era o quê?
fazer entusiasmar as pessoas a descobrirem, a pensarem, a se desenvolver culturalmente, certo? Mentalmente, ok? Então, aí do lado você tem uma gravura do século XV, que representa o humanista espanhol Hélio Antônio de Nebrija. Nessa figura, ele está ensinando gramática em uma sala de aula. Vocês podem prestar atenção que do lado tem o professor e mais ao lado e abaixo tem os alunos que estão estudando a gramática, ok? Críticas aos conceitos católicos. Eles começaram a criticar os principais conceitos católicos. Então, vamos lá? Diversos humanistas cristãos e não cristãos discordavam da Igreja Católica em vários aspectos, principalmente sobre as ideias do teocentrismo e do geocentrismo. Eles defendiam o antropocentrismo e o heliocentrismo. Então, vamos ver o significado de cada um? O teocentrismo, Deus, o centro de tudo. É a ideia de que Deus é o fundamental de todos os fenômenos do universo. Este era o pensamento central da Igreja Católica. Então, no teocentrismo, Deus é o centro do universo, ele é o centro de tudo. Todo o mundo gira em torno dele, certo? E o geocentrismo, professor, o que é? É a Terra. Ele vê a Terra como o centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas do sistema solar giravam em torno da Terra. E tudo isso era a criação de Deus. Então, hoje a gente sabe que nós temos o Sol e todos os demais planetas giram em torno dele. Mas no geocentrismo acreditava-se que a Terra era o centro e todo o resto girava em torno dela, certo? Então, essas eram as ideias da Igreja Católica. Então, agora vamos para as ideias que eles defendiam, os conceitos que os humanistas defendiam, certo? Que era o antropocentrismo. Que era o antropocentrismo? O homem como centro de tudo, certo? E a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Então, o homem conseguia compreender Deus, compreender o universo e ele utilizar a razão para isso. Por isso que essa imagem aí que vocês têm do lado, ele representa justamente isso, o antropocentrismo, como se o homem fosse o centro de tudo, certo? E também eles defendiam o heliocentrismo, que era o Sol como centro do universo, certo? Era defendido por um padre e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico. Para ele, a Terra como um planeta realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesmo, e de translação, girando ao redor do Sol. Então, é o que a gente sabe que hoje é o correto, certo? Ela fazia o movimento de rotação ao redor dela e de translação ao redor do Sol. Isso ele falava isso lá por volta de 1473 até 1543. Foi o período que ele viveu, então durante a vida dele ele defendia essas ideias, ok? Então, nós vamos falar agora de uma figura muito importante que eu já falei em sala de aula para vocês, certo? Lá quando a gente falou da Era Moderna. E venho falar dele de novo aqui. Então, um dos humanistas mais importantes foi Leonardo da Vinci, certo? Por que ele foi um dos humanistas mais importantes? A gente vai analisar agora. Um dos principais humanistas foi o italiano Leonardo da Vinci. Ele se interessava por muitas áreas do conhecimento, como engenharia, cartografia, anatomia, botânica e arquitetura. Além disso, destacou-se no campo das artes, como em pintura e na escultura. Então, aqui embaixo vocês têm falando um pouco dele de cada área desse conhecimento. Então, a gente vai fixar agora ele como pintor, ele como anatomista, né? E como engenheiro e inventor. Então, vamos lá, Leonardo da Vinci pintor.
Leonardo da Vinci foi um grande pintor. Suas pinturas são conhecidas como o uso de técnicas inovadoras para a época, como a perspectiva e o esfumato. A técnica da perspectiva consiste em representar os elementos da cena de um modo que pareçam estar em profundidades diferentes. Já a técnica do esfumato é usada para suavizar as diferenças entre os tons de cores. Entre as pinturas mais conhecidas por Da Vinci estão a Mona Lisa, a Última Ceia e a Virgem dos Rochedos, certo? Então, essas três são as três principais pinturas de Leonardo da Vinci. Então, aí no livro está a imagem da Última Ceia, não é isso? Ela foi pintada em afresco. O que é afresco? É um tipo de pintura feita com tintas diluídas em água, sobre superfície com argamassa ainda fresca. Então, assim é que ele ia pintando e usando a perspectiva e o esfumato, certo? Então, na anatomia, qual foi a contribuição dele na anatomia? Então, vamos lá? Da Vinci acreditava que para um pintor ou escultor representar com precisão figuras humanas, era necessário ter conhecimento de anatomia. Por isso, ele dissecava cadáveres para estudá-los, tendo realizado mais de 1000 desenhos com detalhes das partes internas do corpo humano. Esses estudos de Leonardo colaboraram não apenas para o aprimoramento artístico, mas em grande parte também para o desenvolvimento da medicina. Leonardo foi, por exemplo, o primeiro a dissecar e descrever o entupimento de uma artéria pelo acúmulo de gordura. Então, os desenhos dele, até hoje, são de grande relevância na anatomia, porque eles foram os primeiros. Geralmente, todos os desenhos dele de dissecação foi um dos primeiros daquela área. Então, os que vieram depois seguiram como exemplo os desenhos de Da Vinci, certo? Ele como engenheiro e inventor. Leonardo da Vinci se destacou nas engenharias civis e militar, projetando e construindo aparelhos e máquinas para os mais diversos fins. Ao observar as necessidades práticas de atividades cotidianas, ele criou máquinas de fiar, guindastes e um dos primeiros projetos de bicicleta. Leonardo também contribuiu para a exploração das águas com a criação de um projeto como o escafandro, os tubos respiratórios para mergulho, as nadadeiras, as boias salva-vidas e o submarino. Muitos dos projetos de Da Vinci, entre eles as máquinas voadoras, não puderam ser construídos naquela época, pois ainda não havia tecnologia necessária. Graças à sua enorme capacidade criativa e sua importância para as artes e as ciências, Leonardo da Vinci é considerado um gênio da humanidade. Então, aí vocês têm 4 imagens, onde ela representa, primeiro aí, a réplica de um modelo de um guincho, certo? Logo em seguida, o modelo de tear mecânico projetado por Da Vinci, aquele tear fios, certo? Do lado, a máquina voadora, projetada também por ele. E a primeira réplica de uma bicicleta, ok? Também foi invenção dele. Então, além dessas invenções, ele fez muito mais. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem aí na internet mais umas 3 ou 4 invenções dele, certo? E escrevesse também no caderno, logo em seguida daquelas atividades que eu passei no começo da aula, ok? E na página 298, 299, vocês têm um exercício para responder no livro. Então, número 1. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? Então, lá no começo da aula, a gente falou muito sobre os humanistas. Então, vocês vão explicar quem eram eles e o que é que ele defendia. Número 2. Marque um X na alternativa que apresenta
o complemento correto da frase abaixo. Então, vocês têm duas alternativas, vocês têm uma frase. Então, o que completar é o que vocês vão marcar um X, ok? Número 3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Aí vocês têm duas imagens. Qual teoria está representada na imagem A? O que é que fala essa imagem A, de acordo com o que a gente estudou nessa aula? Essa imagem A, ela vem tratar o quê? Aí vocês vão explicar. E na imagem B, também vocês vão explicar. Vou explicar as duas imagens, o que é que cada uma está falando. Certo? Letra B. Explique a teoria representada na imagem A e a teoria representada na imagem B. Na letra A, você vai dizer a teoria tal na imagem A, teoria tal na imagem B. E na letra B, você vai explicar cada uma dessas duas teorias, ok? Então, na questão 4, vamos lá. Vimos que Leonardo da Vinci, com base nas observações da necessidade da vida cotidiana, desenvolveu projetos de diferentes tipos de máquina. Imaginando que você seja um inventor, use o espaço abaixo para desenhar uma máquina inovadora, capaz de auxiliar as pessoas no seu dia a dia. Então, vocês vão imaginar o que é que poderia auxiliar as pessoas no dia a dia e vocês vão desenhar essa invenção. Embaixo, vocês vão dar o nome da invenção e a utilidade da invenção, certo? Para que ela vai ser utilizada, para que ela vai servir. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchauzinho!